Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar o relato de hoje, eu queria convidar você, mais uma vez, que gosta desse tipo de conteúdo, a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like. Quero convidar você também que tem alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Eu vou deixar aqui no box de informação o e-mail para onde você deve estar direcionando a sua história. Então é isso, sem enrolação, vamos para o relato de hoje. Ela colocou aqui no e-mail relatos de uma cartomante. Olá, minha linda, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Helena. Bom, pelo menos é assim que você pode me chamar. Prefiro não revelar meu nome verdadeiro, porque muitas das pessoas que vou citar aqui continuam sendo os meus clientes até hoje. Tenho 34 anos e trabalho como cartomante há mais de 15 anos. É um caminho de muito aprendizado. Ao longo desse tempo, já vivi situações muito difíceis de explicar, mas também vivi histórias bonitas que ainda pretendo compartilhar um dia. Encontrei o seu canal há pouco tempo e me identifiquei com a forma que você lê os relatos, por isso resolvi te escrever. Esses três casos eu já cheguei a enviar para outros canais, mas acredito que o seu público também possa gostar de conhecê-los. Antes de começar, quero dizer que todos os nomes foram alterados para preservar a identidade das pessoas envolvidas. Como trabalho há muitos anos com as cartas, várias delas continuam passando pelas minhas mesas de atendimento, então prefiro manter o anonimato de todos, inclusive o meu. Bom, vamos ao primeiro relato. Esse é quase um clássico para quem trabalha com cartomancia. Se eu pudesse fazer uma média, diria que a cada 10 consultas, pelo menos 9 envolve alguém querendo prender outra pessoa através de uma amarração amorosa. Mas nem sempre as histórias terminam como as pessoas imaginavam. Vou chamar essa cliente de Sônia. Ela entrou em contato comigo pelas redes sociais e marcou um atendimento. No dia da consulta, assim que ela entrou na sala, percebi que havia algo diferente. Ela estava extremamente abatida, tinha um olhar cansado, como alguém que já não dormia direito havia muito tempo. Sentou-se à minha frente e começou a contar o que estava acontecendo. Disse que sua vida havia se transformado em um verdadeiro caos. O relacionamento estava completamente destruído, as brigas eram constantes. Ela dizia que queria terminar, mas ao mesmo tempo sentia que não conseguia se afastar daquele homem. Enquanto ela falava, comecei a embaralhar e cortar as cartas. Foi nesse momento que algo chamou a minha atenção. A história que ela estava me contando não combinava com aquilo que aparecia diante de mim. Na leitura, tudo indicava que aquele sofrimento estava ligado a uma amarração amorosa feita por ela no passado e que de alguma forma havia acabado se voltando contra a própria Sônia. Respirei fundo e perguntei: Sônia, você já fez algum trabalho para tentar prender esse homem? Na mesma hora, ela baixou a cabeça e começou a chorar. Depois de alguns minutos em silêncio, confessou. Disse que meses antes havia procurado outra pessoa para fazer uma amarração, porque tinha medo de perder o namorado. Segundo ela, o trabalho realmente parecia ter funcionado. Ele voltou, mas não voltou da maneira que ela imaginava. Voltou completamente transtornado. Era extremamente ciumento, possessivo e controlador. As discussões passaram a acontecer praticamente todos os dias. Em alguns momentos, as agressões deixaram de ser apenas verbais e passaram a ser físicas. O que mais machucava, segundo ela, era uma frase que ele repetia constantemente: Eu nem sei por que continuo com você. Eu queria ir embora, mas parece que alguma coisa não deixa. Ela também já não era feliz naquele relacionamento.
queria sair, queria recomeçar, mas dizia sentir como se estivesse presa àquela situação sem forças para romper aquele ciclo. Olhei para ela e disse uma coisa que costumo repetir para muitos clientes. O que muita gente não entende é que, quando tenta prender alguém, muitas vezes acaba se prendendo também. Na minha experiência, nenhuma tentativa de controlar a vontade de outra pessoa termina sem consequência para quem a iniciou. Ela permaneceu em silêncio durante alguns segundos e respondeu apenas: Hoje eu entendo isso, mas queria ter entendido antes. Depois da consulta, iniciamos um trabalho de limpeza, proteção e fortalecimento espiritual. Não foi um processo rápido, foram semanas de acompanhamento. Aos poucos, ela voltou a dormir melhor, recuperou a autoestima e encontrou coragem para encerrar aquele relacionamento de forma definitiva. Meses depois, ela voltou. Dessa vez, a mulher que entrou pela porta era completamente diferente daquela primeira Sônia. Ainda carregava algumas marcas emocionais, porque existem dores que não desaparecem de um dia para o outro. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu durante toda a consulta. E antes de ir embora, me disse uma frase que nunca mais esqueci. Se eu pudesse voltar no tempo, teria aprendido a aceitar um coração partido, porque ele dói muito menos do que viver presa a uma escolha desesperada. Aí o segundo relato, a simpatia que parecia inocente. Esse segundo relato é sobre algo muito comum. Tão comum que muita gente faz sem nem pensar duas vezes. A própria internet está cheia dessas receitas. Elas aparecem como se fossem brincadeiras ou simples simpatias de adoçamento, prometendo fazer alguém ligar, mandar mensagem ou até se apaixonar. Vou chamar essas duas clientes de Bruna e Elisa. Na verdade, quem marcou a consulta foi a Bruna, mas ela veio acompanhar a amiga. Assim que as duas se sentaram, a Bruna começou a falar. Helena, eu trouxe a Elisa porque ela não está nada bem. Olhei para a Elisa e percebi que realmente havia algo errado. Ela tinha olheiras profundas, estava visivelmente cansada e parecia não conseguir manter a atenção em uma única conversa. Depois de alguns minutos, ela resolveu contar o motivo. Disse que era apaixonada por um rapaz que mal demonstrava interesse por ela. Como acontece com muita gente, resolveu procurar uma solução na internet. Foi aí que ela encontrou diversos vídeos ensinando uma suposta simpatia de adoçamento. Segundo os vídeos, era algo simples. Bastava reunir alguns ingredientes, repetir algumas palavras e esperar que a pessoa procurasse por ela. Ela fez exatamente como estava sendo ensinado. O rapaz, porém, nunca apareceu. Quem apareceu foram os problemas. Primeiro vieram as noites mal dormidas, depois os sonhos. Ela contou que durante semanas sonhava sempre com o mesmo lugar. Uma estrada escura, completamente vazia, e em todos os sonhos havia alguém caminhando atrás dela. Ela nunca conseguia enxergar quem era, mas sentia uma presença tão forte que acordava assustada com o coração acelerado. As noites deixaram de ser um descanso. Ela acordava cansada, sem disposição para trabalhar e começou a sentir um desânimo que nunca havia experimentado antes. Com o passar dos dias, a ansiedade aumentou. Ela dizia sentir arrepios dentro de casa. Evitava ficar sozinha e tinha a constante impressão de que estava sendo observada. Foi então que abri as cartas para ela. A leitura indicava que ela precisava interromper aquele ciclo, antes que o medo tomasse conta da rotina dela.
Expliquei que, na minha experiência como cartomante, muitas pessoas acreditam que essas simples simpatias publicadas na internet são completamente inofensivas, sem saber de onde vieram, quem as criou ou com qual intenção foram compartilhadas. Também acredito que o resultado de qualquer prática não depende apenas do ritual em si, mas da intenção, do estado emocional e da energia de quem a realiza. Algumas pessoas passam por essas experiências sem perceber qualquer mudança. Outras, porém, acabam vivendo situações que as deixam emocionalmente abaladas e assustadas. Por isso, orientei a Elisa a interromper qualquer prática daquele tipo e iniciarmos um trabalho de limpeza, proteção e fortalecimento espiritual. Depois de algumas semanas, ela voltou e as olheiras já haviam desaparecido. Ela contou que os sonhos cessaram, voltou a dormir bem e disse que nunca mais repetiria qualquer simpatia que encontrasse, na internet ou em qualquer outro lugar. Antes de ir embora, ela sorriu e falou: Eu só queria que ele olhasse para mim. Nunca imaginei que acabaria encontrando tanto medo pelo caminho. Desde esse dia, sempre que alguém me pergunta sobre essas simpatias que circulam pela internet, respondo a mesma coisa. Nem tudo que parece simples é realmente tão simples assim. E antes de colocar qualquer prática em ação, vale a pena pensar duas vezes sobre sua origem, sua intenção e as possíveis consequências. O terceiro relato é a falsa prosperidade. Esse terceiro relato também é muito comum. Muita gente me procura querendo prosperidade financeira. Afinal, quem não sonha em ter uma vida melhor? Vou chamar esse cliente de Carlos. Ele chegou até mim completamente desanimado e disse que não sabia mais o que fazer. Contou que alguns meses antes havia procurado um homem que dizia fazer trabalhos para abrir caminhos financeiros de qualquer pessoa. No começo, tudo parecia estar funcionando. Os clientes começaram a aparecer, as vendas aumentaram, o dinheiro finalmente entrou. Carlos acreditou que pela primeira vez sua vida estava mudando. Só que essa prosperidade nunca durava. Sempre acontecia algum imprevisto. Ora era uma dívida inesperada, ora o carro quebrava, um negócio dava errado ou surgiam alguns problemas que consumiam praticamente todo o dinheiro que ele havia conseguido. Quando isso acontecia, ele voltava para a mesma pessoa. E a resposta era sempre a mesma: é preciso reforçar o trabalho. Ele pagava novamente, pouco tempo depois o dinheiro voltava a aparecer. E logo em seguida desaparecia outra vez. Esse ciclo se repetiu várias vezes. Quando ele terminou de contar a história, abri as cartas, a leitura me chamou muito a atenção. Naquele momento, o que apareceu não indicava alguém com os caminhos financeiros bloqueados, mas uma pessoa presa a um ciclo de dependência. Contei a ele que, na minha interpretação, o trabalho que havia sido feito não parecia estar voltado para ajudá-lo a construir uma prosperidade duradoura. Pelo contrário, tudo indicava que aquele ciclo fazia com que ele acreditasse que somente aquela pessoa seria capaz de resolver a sua vida. Era como se toda vez que algo desse errado, ele voltasse para o mesmo lugar, gastasse mais dinheiro e recomeçasse a história do zero. Infelizmente, esse é um dos maiores perigos para quem procura ajuda desesperadamente. Existem muitas pessoas sérias trabalhando nessa área, pessoas que fazem seu trabalho com responsabilidade e respeito. Mas também existem pessoas que se aproveitam da fragilidade de quem está sofrendo. Depois daquela consulta, iniciamos um acompanhamento. Fizemos um trabalho de limpeza e proteção e, acima de tudo, conversei muito com o Carlos,
para que ele recuperasse a confiança nas próprias decisões e deixasse de acreditar que sua vida dependia exclusivamente daquela pessoa. Foram meses de acompanhamento, também indiquei para ele acompanhamento psicológico. Com o tempo, ele conseguiu romper aquele ciclo e nunca mais voltou a procurar o homem que prometeu abrir seus caminhos. Hoje o Carlos continua trabalhando, enfrentando dificuldades como qualquer pessoa, mas construindo suas conquistas sem viver preso à ideia de que sempre precisaria pagar a alguém para recuperar aquilo que ele havia perdido. Essa história me marcou porque me fez perceber que às vezes a maior prisão não é a falta de dinheiro, é acreditar que a solução da sua vida está sempre na mão de outra pessoa. Bom, minha linda, esses foram apenas 3 relatos, entre os muitos que já passaram pela minha mesa ao longo desses 15 anos como cartomante. Talvez algumas pessoas acreditem neles, outras talvez não. E está tudo bem. Meu objetivo nunca foi convencer alguém, apenas compartilhar experiências que marcaram a minha vida. Se existe uma coisa que aprendi depois de atender tantas pessoas, é que quase todo mundo que me procurou estava movido pelo mesmo sentimento: o desespero. O desespero de não aceitar o fim de um relacionamento, de querer prosperar rapidamente ou de buscar uma solução imediata para um problema que parecia não ter saída. E infelizmente é justamente nesse momento que muitas pessoas acabam se tornando vulneráveis e colocando sua confiança nas mãos de quem promete resultados fáceis. Não estou dizendo que todo profissional na área age de má fé, muito pelo contrário. Conheci e conheço pessoas extremamente sérias, éticas e responsáveis. Mas também aprendi que nenhuma promessa deve substituir o bom senso. Sempre desconfie de quem garante resolver qualquer problema da sua vida em pouco tempo, ou de quem diz que existe um caminho fácil para conquistar amor, dinheiro ou felicidade. Às vezes, a maior mudança que uma pessoa pode fazer não está em procurar um novo ritual, mas em mudar a forma como encara a própria vida. Quero agradecer de coração por você ter lido o e-mail e por dedicar um espaço no seu canal para ouvir histórias como essa. E também agradeço a cada inscrito que chegou até aqui o final desse relato. E se vocês gostarem, ficarei muito feliz em escrever novamente. Tenho muitas outras histórias curiosas e emocionantes e até assustadoras que vivi nesses anos de trabalhando como cartomante. E quem sabe algumas delas possam virar novos vídeos no seu canal. Um grande abraço para você e para todos que acompanham o canal. Com carinho, Helena. Nossa, Helena, muito obrigada mesmo, de verdade, pelos seus relatos. Eu gostei muito de estar aqui compartilhando a sua história, esses 3 relatos. E, por favor, se tiver mais histórias, pode enviar, sim, que vou ler com muito prazer. Queria dizer que eu concordo plenamente com você. Muitas vezes as pessoas que procuram trabalhos espirituais, elas procuram realmente naquela fase do desespero, né? Realmente, seja atrás de dinheiro, seja atrás de amor, seja para segurar alguém. E nem sempre as coisas acontecem da forma que é para acontecer. Porque eu acredito muito no livre-arbítrio, né? Eu acho que, principalmente nessa questão de relacionamento, é como no primeiro relato que você enviou aqui pra gente, que a pessoa tinha feito uma amarração, ela que acabou sendo presa em um relacionamento que não fazia mais bem nem para ela, né? Então eu acho que o livre-arbítrio é isso, é você entender que se aquela pessoa não quer mais, se você já tá vendo ali que aquele relacionamento já tá desgastado e não dá mais certo, é realmente cada um seguir sua vida. Com relação ao seu segundo relato das simpatias, concordo plenamente. Eu acho que, por mais inocente que aparentam estar as simpatias, e hoje em dia eu acho que realmente na internet tem uma propagação muito grande e elas são apresentadas realmente como algo muito simples e inocente, mas ali você
não sabe o que você está abrindo quando você faz aquele simples ritual, deixando entrar uma energia negativa na sua vida. Então, é realmente evitar. Se você quer uma ajuda, se você quer um trabalho para algum tipo de ajuda, é realmente procurar um profissional para isso. E esse terceiro caso, nossa, eu gostei muito, muito mesmo, porque é justamente isso, né? Às vezes a gente tá em desespero, principalmente quando é desespero financeiro, e acaba procurando uma pessoa que era para dar uma solução ali, e aquela pessoa acaba prendendo você ainda mais. Muito obrigada mesmo. Queria saber também de vocês, se vocês gostaram tanto dessas histórias quanto eu. Deixem aqui nos comentários, que eu vou amar ler todos os comentários. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau!